pessoal, tudo bem? Hoje você está aqui no canal Física Trix 4.0, eu sou Vantuí Jorge de Moraes e hoje nós trataremos sobre os conceitos iniciais, velocidade e aceleração. Antes de começar o vídeo, peço para que você deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e deixe suas dúvidas que nós responderemos nos vídeos posteriores nos comentários. Bom, nós iniciaremos o vídeo hoje falando sobre o physiquês, o idioma da física. Só para facilitar a compreensão de algumas palavras que podem aparecer posteriormente nos problemas a seguir. A primeira palavra é móvel. Para a física, móvel é tudo que se movimenta, tudo que tem um movimento ou seu objeto de estudo no movimento, o objeto que adquire o movimento. Cinemática. A cinemática é a área que estuda o movimento em si. Ela não se preocupa com as suas causas, com o que ocasiona o movimento. O que ocasiona o movimento é o objeto de estudo da dinâmica. Partícula. Partícula é todo o objeto que possui dimensões que são desprezíveis em relação ao movimento. Por exemplo, o tamanho de um carro em relação ao trajeto da BR-101 de Florianópolis a Curitiba. Em relação ao trajeto de Florianópolis a Curitiba, o tamanho do carro é desprezível. Portanto, nós podemos tratá-lo como um ponto material ou partícula. Corpo extenso, que é um conceito muito utilizado principalmente quando se estuda o torque, porque o corpo extenso é o objeto que possui dimensões não desprezíveis em relação ao movimento. Então, lá no torque, geralmente as barras ou os discos, eles não possuem dimensão desprezível em relação ao objeto de estudo em questão. Trajetória, que é o caminho que o móvel percorre durante o movimento. Referencial. A ideia de referencial é muito importante. É, digamos, o ponto de vista do movimento. O referencial, um exemplo clássico, é uma pessoa em uma estação de trem. Para a pessoa, o trem que se aproxima da estação está em movimento, para a pessoa de fora do trem. Para a pessoa que está dentro do trem, o trem não está em movimento, ele está em repouso. Outro exemplo clássico é caso uma pessoa fosse para a Lua. Em relação à pessoa que está na Lua, a Terra está em movimento. Por quê? Porque a Terra está realizando seu movimento de rotação. Para nós, habitantes da Terra, a Terra está parada para o nosso referencial. Outra palavra é repouso. Quando aparecer repouso na física, sempre se remete à velocidade zero, ou seja, o móvel ele não adquiriu movimento ainda. Velocidade instantânea. O conceito de velocidade instantânea é geralmente para valores onde o ΔT tende a zero. Um exemplo clássico é para valores de intervalo de tempo próximos ou muito pequenos, é o velocímetro. Vamos supor que você está andando com o seu carro a um determinado percurso e aparece no velocímetro e você bate uma foto daquele instante, onde você quer saber a velocidade. A foto do instante não significa que a velocidade permaneceu a mesma ao longo de todo o percurso, mas a foto daquele instante é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, depois nós abordaremos com mais profundidade o conceito. Primeiramente, vamos começar com velocidade escalar média e vetor velocidade média. Qual a diferença entre eles? Geralmente causa muita confusão esses dois conceitos. Velocidade escalar média, como o próprio nome diz, escalar se remete ao valor, ao módulo da velocidade. E média é porque ela é uma média ao longo do percurso. Não significa que o automóvel sempre manterá essa velocidade. Porque esse ΔT, ele inclui, essa variação de tempo, inclui tempo de parada, inclui as reduções de velocidade, aumentos de velocidade também. A velocidade escalar média ela é a razão é divisão, entre a distância percorrida no caminho e o tempo total gasto no percurso. Uma outra coisa, sempre na física que aparecer a letra delta é o D no alfabeto grego, que representa a variação daquela grandeza. Como eu falei, escalar é referente ao módulo, ao valor, aqui eu só me preocupo com o valor, com o módulo. E a sua unidade, como nós vimos na aula no vídeo anterior, ela é uma unidade derivada. Ela deriva a partir de duas unidades de base, que é o comprimento, a distância, que no sistema internacional a unidade é em metros, e o tempo, que no sistema internacional a unidade é em segundos. Então, a unidade de velocidade no sistema internacional é metro por segundo.
Caso eu queira passar para a unidade usual, que é km por hora, basta que eu multiplique por 3,6. Se eu estiver em km por hora e quiser passar para metros por segundo, basta que eu faça a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Divido o valor por 3,6. A próxima grandeza é o vetor velocidade média. O vetor velocidade média é a razão entre o vetor espaço percorrido, ΔS, ou deslocamento, dividido pela variação do tempo. Um exemplo clássico é geralmente quando eu utilizo esse conceito quando o vetor velocidade média ele não coincide com o espaço percorrido ou com o caminho percorrido pelo móvel. Um exemplo clássico é, eu estou partindo de uma cidade A e indo até uma cidade C. O móvel ele percorre A, vai até B e depois de B ele se dirige a C. Vejam que o caminho que o móvel percorre não é o mesmo que o vetor posição, porque o vetor posição liga de linha em linha reta a origem do movimento, que é o ponto A, até o ponto C. Então o vetor posição ele é um vetor retilíneo entre a origem do meu movimento e o final do movimento. E o trajeto não necessariamente ele é retilíneo. Enquanto aqui na velocidade escalar média, o meu vetor posição ele é exatamente igual à minha trajetória. Então não faz sentido eu me referir a vetor velocidade média para esse caso. Para esse sim, porque a trajetória não coincide com o vetor posição. Por exemplo, a velocidade escalar média para esse caso seria a soma da distância de A até B que o móvel percorreu, que é 60 km, com B até C, que é 120 km, totalizando 180 km, dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância, que é 8 horas. Então eu tenho uma velocidade de 22,5 km por hora. O vetor velocidade média é a distância em linha reta, que não coincide com o caminho que o móvel percorreu, entre A e C, que é de 100 km. Então eu pego esses 100 km, aplico na minha equação e divido por 8 horas, que é o tempo percorrido no percurso, no caminho total, totalizando 12,5 km por hora. O vetor velocidade média ele sempre será um valor menor que a velocidade escalar média, ou um valor igual à velocidade escalar média. Ele nunca será maior, ok? Então esse é o principal conceito. Esse ponto de que a trajetória ela não é em linha reta, isso também nos remete a outras 3 palavrinhas do physiquês. Retilíneo, sempre que aparecer retilíneo é um movimento em trajetória em linha reta. Curvilíneo, uma trajetória em curva. E circular, uma trajetória em círculo. Como nós veremos posteriormente, o movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento circular uniforme e assim por diante. A próxima grandeza que nós veremos é a aceleração. A aceleração ela é a razão entre a variação de velocidade com a variação do tempo. Novamente, a letra delta ela representa a variação da grandeza. A variação na física ela é a grandeza no seu instante final menos a grandeza no seu instante inicial. Como nós estamos falando de variação de velocidade, é a velocidade final, representado por Vf, menos a velocidade inicial, representado por V0. V0 é porque é no instante zero. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Como eu geralmente cronometro, ou seja, eu parto do tempo zero, o meu tempo inicial é nulo. Então, o que resultará será a minha velocidade final menos a minha velocidade inicial dividido pelo tempo. A velocidade inicial na literatura ela pode ser representada por VI. VI, I de inicial. A unidade no Sistema Internacional da Aceleração é metro por segundo ao quadrado. E por que isso? Ora, a unidade de velocidade no Sistema Internacional é metros por segundo. Então, se eu tenho metro por segundo e eu divido por segundo, que é a unidade do tempo, eu terei metro por segundo ao quadrado. Lembra lá da simbologia dimensional, teria uma unidade de tempo ao quadrado. Ok? Então, basicamente, é esses os conceitos de aceleração e velocidade.
A aceleração ela é introduzida porque dificilmente na vida real você consegue manter o automóvel ou o móvel a uma determinada velocidade constante durante todo o movimento. Então você trabalha, é mais comum com a ideia de variação de velocidade, ou seja, a velocidade variar uniformemente com o tempo, né? Com a aceleração e os movimentos de frenagem. Uma coisa muito importante é que a velocidade inicial, vocês percebem que ela pode ter um valor maior do que a velocidade final, no caso do movimento de frenagem. Eu estou lá a 100 km por hora e eu vejo um obstáculo à frente, eu tenho que reduzir para 30 km por hora. Então a minha velocidade final ela é menor do que a minha velocidade inicial. Então, esse resultado dessa subtração vai ser negativo. E um número negativo por jogo de sinais dividido pelo tempo que é positivo, eu teria uma aceleração negativa. Então, em movimentos de frenagem, sempre que o problema se relacionar ao movimento de frenagem, a aceleração ela é negativa. Ela tem um sinal de negativo na frente. Se eu estiver acelerando o carro partindo do repouso, a minha aceleração será positiva, pois ela será apenas a velocidade final dividido pelo tempo. Porque no caso, como ele está partindo do repouso, minha velocidade inicial é zero, ok? Para o conceito de velocidade instantânea, como eu havia falado anteriormente, a velocidade instantânea é aplicada para tempos muito pequenos. Ou seja, a minha velocidade ela é a razão entre o espaço percorrido pelo tempo. Quando o tempo ele varia espaços muito pequenos, a valores muito pequenos, eu caio lá na graduação, a gente vê no conceito de limite. Ou seja, velocidade média é o limite de ΔT tendendo a zero, de ΔX dividido por ΔT. Só que, quando eu reduzo muito esse ΔT, como para aquele instante da fotografia como eu mencionei, eu caio numa indeterminação. Então, na verdade, o que eu posso dizer, através do cálculo 1, das ferramentas de cálculo, da derivada, que é uma ferramenta, é que a velocidade é igual a derivada da posição em relação ao tempo. Então, se eu tiver uma função da posição em relação ao tempo quadrática, cúbica, e eu derivá-la, e eu aplicar naquele determinado instante de tempo, 3 segundos, 5 horas, e assim por diante, eu terei o valor da velocidade instantânea, certo? Então, dx dt, d é derivada, é a derivada da posição ou do deslocamento em relação ao tempo. Primeira derivada porque o quociente aqui é de 1. Se fosse um d quadrado, nós estaríamos falando da segunda derivada, certo? Bem, pessoal, era isso que eu queria passar de teoria, né, inicial, de uma teoria inicial, né, sobre o conceito de velocidade, de aceleração e alguns conceitos de vocabulário da física para facilitar a compreensão dos problemas. Tá certo? Ok? Hoje nós gravaremos mais um vídeo com alguns exemplos de cálculo de velocidade e de aceleração. Pessoal, para o próximo vídeo, eu peço para que vocês vão aqui no card que vai aparecer aqui em cima de mim para olhar esse vídeo da resolução com os exemplos que eu vou passar hoje ainda, para facilitar a compreensão de vocês sobre o assunto. Tá ok? Espero vocês lá.